Vamos dar início a uma série que vamos refletir sobre família. De antemão, gostaria de dizer para você que o objetivo dessa nova série que nós vamos começar estudando às quartas-feiras é o chamado à oração e o encorajamento para as famílias. Graça para as famílias. Nesse tempo, nós vamos refletir nas nossas quartas-feiras e estarmos nos dedicando de tempo para orar por esse propósito, família. Nós sabemos, certamente, você também tem consciência disso, de que a família é um dos nossos grandes desafios para esse tempo. Desafio que eu falo no sentido da gente lutar pela causa da família. E não com ideais políticos ou ideais que possam ser, para esse tempo, uma resposta nossa própria, uma resposta que seja social, que seja uma resposta ideológica para a família. Não. Lutar à luz das Escrituras. Lutar para estabelecer o nosso viver como família centrado nas Escrituras. A graça de Deus derramada a todo homem, conforme diz Tito, capítulo de número 2, é derramada sobre a família. Família é uma instituição divina que foi deturpada pelo pecado e está estabelecida na ótica da queda. Família é um lugar onde pecadores estão juntos o tempo todo. Maridos, mulheres e filhos. Todos, quando voltam-se para as Escrituras, estão em constante luta contra o pecado, individualmente, e todos, na coletividade, para satisfazer a vontade de Deus e andar em conformidade com o Evangelho. Por isso nós precisamos de graça, irmãos. Graça para as nossas famílias. Nós vamos estudar a palavra de Deus, não com a perspectiva de criar aqui alguns conceitos sobre família, mas simplesmente para encorajar cada um dos irmãos a estarem dedicados em oração pelas famílias. Eu quero encorajar os irmãos a convidar pessoas, amigos, famílias. Eu tomei a iniciativa de escrever algumas cartas, carta à família tal, né? Antigamente se usava muito o nome da família, né? Para identificar, né, uma casa, né? A família Card, né? Família Mesquita, família, né? Coisa que marcava. E aí a gente escrevia família Espanhol. E aí eu passei, família Muri, né? Então eu passei a escrever cartas para algumas famílias, identificando as famílias e escrevendo encorajamento de fé, convidando para estar aqui com a gente. Eu gostaria de encorajar os irmãos a fazerem um convite nessa maneira. Uma maneira, talvez que você vai expressar ali um sentimento, expressar uma afeição de que você está se importando com aquela família, de que você quer ver a graça de Deus alcançando aquela família. Eu imagino que isso seja muito significativo. Quando você recebe um convite de casamento, eu estou falando de você escrever alguém que você talvez conheça. Bem provável que você vai escrever alguém que você conheça. Alguém que te conhece, de repente, escreve um convite de casamento, porque te conhece, conhece a sua família e quer te ver naquele momento lá, escreve um convite de casamento, te chama, e aquilo ali para você é muito significativo. Recebi um convite de casamento esses dias, eu falei, não, vou fazer o possível, eu quero estar lá, e foi muito bacana ter recebido. Sempre que a gente recebe um convite dentro de uma formalidade, parece que aquele convite ele tem um peso maior, né? Parece, pô, não, isso aqui tem alguém me levando a sério, alguém está querendo de fato que eu esteja ali, não está simplesmente lançando alguma coisa no vento. Alguém se dedicou em sentar, em escrever, em pensar em minha família, e aí você pode expressar o desejo de ter as pessoas aqui, mas também expressar a sua oração por aquela família. Estou orando por vocês, eu estou me dedicando em colocar as suas famílias diante de Deus, a sua família diante de Deus. Isso talvez possa ser uma orientação do Senhor para poder trazer alguém até aqui para ouvir a palavra de Deus, estar desfrutando desse momento de graça para as famílias. Vamos abrir a Bíblia
E partir daqui, vamos falar, então, nessa temática de encorajamento, fé e graça de Deus para as famílias. Neemias capítulo 4, versículo 13 e 14. Nem toda pregação, irmãos, é expositiva. Mas toda pregação tem que ser bíblica, né? Nem sempre a gente consegue fazer a melhor de todas as exposições. Mas toda pregação tem que ser bíblica. E eu particularmente amo a pregação expositiva porque ela é, para mim, a melhor baliza para o pregador não deixar de ser bíblico. Porque não tem como você pregar expositivo sem estar com o texto, explicando o texto. Então, eu não sei bem qual é a classificação que você vai poder dar para essa pregação ou essa série, mas eu peço ao Senhor e espero nele ser bíblico, sempre, e estar trazendo encorajamento para os irmãos à luz das Escrituras. Neemias capítulo 4, versículo 13 e 14 diz assim: então eu pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas, o quê? Famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, por vossas e por vossas casas. Palavra do Senhor. Irmãos, vamos falar com Deus. Deus, ó Pai, nós estamos aqui com nossas famílias, estamos aqui lembrando de algumas famílias e queremos já colocá-las diante do Senhor. Aquelas famílias que nós vamos buscar, ó Deus, convidar, orientar, insistir para que estejam vindo à casa do Senhor para ouvir a sua palavra, Senhor. Nós sabemos do que não existe nada mais importante para as famílias do que a palavra do Senhor. Não existe nada mais poderoso para transformar um lar do que a palavra do Senhor, Deus. Não existe nada que possa converter o coração das famílias, pais aos filhos, filhos aos pais, maridos às mulheres, mulheres aos maridos, do que a sua palavra, Senhor. Por isso nós queremos, ó Deus, nutrir em nossos corações um compromisso de podermos conduzir famílias a Cristo, e também nutrir em nossos corações a expectativa de poder ver famílias se voltando para o Senhor, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, fale aos nossos corações, nos encoraje, para que possamos, ó Deus, ter, ó Deus, graça sobre a vida das nossas famílias. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Neemias vai encorajar o povo a continuar trabalhando e não desistir de fazer a obra. Nós estamos tendo as exposições em Neemias nos domingos à noite. Já sabemos que Neemias está numa grande empreitada. E aqui ele já tinha chegado na metade do muro. Eles trabalhavam na reconstrução do muro. E os inimigos constantemente estavam tentando atrapalhar aquela grande obra. O próprio capítulo 4, versículo 1 ao 3, depois do versículo 4 ao 8, versículo 11 e versículo 12, nos apresenta isso, irmãos. Olha comigo. Versículo 1 ao 3, aparece o inimigo fazendo ameaças, zombando e tentando, de alguma maneira, desencorajar aquela obra. Nós vamos ver que o versículo de número 4 a 8, mais uma vez, eles estão vindo contra Neemias e aquele povo para tentar atrapalhar de alguma maneira aquela obra. Estavam investindo contra eles e debochando, de modo que aquilo estava trazendo preocupação a Neemias. Então Neemias toma duas atitudes. Primeiro, ele ora, no versículo de número 9, nós vamos ver isso, irmãos. Neemias se dedica a orar. Versículo 9 diz: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. A oração é uma primeira atitude daqueles que querem ver graça derramada sobre as suas famílias, graça derramada sobre os seus filhos, graça derramada sobre suas esposas, graça derramada sobre os seus maridos. E nós
devemos entender que essa oração, a oração de Neemias, leva a agir e não desanimar e fazer alguma coisa contra as ameaças. Neemias, ele não vai perder tempo primeiro tentando combater aquilo que está acontecendo ali, o ataque que ele está sofrendo. E muitas vezes nós, no âmbito familiar, a primeira iniciativa que nós temos é de combater um problema de modo espontâneo, no supetão. Nós já logo queremos agir. Isso nos leva a uma reflexão imediata, inicial, que nós devemos ter uma vida de oração para saber que em qualquer ação que nós vamos ter, estamos ancorados em oração. Não é esperar um problema acontecer para orar, é saber que estando em oração, você vai ter uma direção para agir, e não agir de modo errado. E segunda atitude de Neemias é encorajar o povo. Encorajar. Versículo 14, é um encorajamento de Neemias, quando ele olha para a situação que eles estão de risco, de ataque, de ameaça, ele se direciona a encorajar o povo. Dessa maneira, nós precisamos entender que o encorajamento é um princípio do Evangelho para que possamos alcançar corações a fim de ver aquela pessoa, aquela situação transformada. A palavra exortação significa colocar ao lado e andar junto para encorajar. E muitas vezes nós fugimos dessa realidade no nosso contexto familiar. Eu quero, nesse período, irmãos, ter a mesma atitude de Neemias para com a igreja que eu pastoreio, para com as famílias da nossa igreja, para com as famílias que estão aqui. A atitude de Neemias. Eu quero fazer dos nossos cultos aqui, nas quartas-feiras, um momento de oração e de encorajamento para o povo de Deus no cuidado com a família nesses dias. Porque uma coisa que nós vivemos aqui, no âmbito familiar, é que o tempo todo nós estamos de fato sob ataque, sob ameaças. Somos ameaçados pelo vil tentador, Satanás. Somos ameaçados pelos nossos pecados. Somos ameaçados pela cultura, somos ameaçados pela sociedade decaída, somos ameaçados continuamente. E o tempo todo nós precisamos de graça para nos sustentar na luta contra essas ameaças, irmãos. Graças para as famílias. Essa nova série que vamos começar tem exatamente esse objetivo. Eu sei que você constantemente luta contra o pecado na sua família. Eu sei constantemente que você luta contra as ciladas que o diabo coloca contra a sua família. Eu sei que as famílias são o principal alvo do diabo. O diabo, ele ataca igreja, ele ataca várias esferas, de várias maneiras, mas o principal alvo do diabo desde o princípio foi a família. Ele não atacou a criação, ele atacou as criaturas, Adão e Eva. Ele não atacou uma instituição que Deus tinha criado, ele não atacou o jardim, ele não foi numa árvore e secou a árvore, ele não foi numa árvore e tentou apodrecer uma árvore, ele atacou a família. E aquele ataque teve um sucesso momentâneo, que lamentavelmente nos faz viver as desgraças do pecado original. E por causa do pecado original, as famílias estão constantemente vivendo vários desafios em várias esferas. Graça sobre as nossas casas, graça sobre os nossos cônjuges, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais e nossa casa. Uma graça que transforma uma realidade de caos e traz ordem. Uma graça que fortalece os braços dos cansados, cansados de tanto lutar, e traz vigor para continuar lutando. Graça que, acima de tudo, salva e transforma pecadores em um campo minado pela cultura, um campo
deturpado pelas ideologias, de um campo que está vivendo fortes ataques com várias novas formatações da família. Chesterton disse: haverá o dia que nós vamos ter que provar que a grama é verde, se referindo à realidade de família. E nós estamos inseridos nessa realidade. Deus não coloca as famílias cristãs dentro de uma bolha e tira eles numa espécie de monastério familiar, que nós não vivemos mais nessa realidade caída. As esposas estão sobre uma realidade de pecado, de luta, de provação. Os maridos estão nessa mesma realidade de luta contra a carne, contra o pecado, contra o diabo. Os filhos estão nessa realidade, estão sob ataque do inimigo, sob os impulsos do pecado original e crescem nessa realidade. São pequenos pecadorzinhos. Em cada colo de cada mãe aqui tem uma pequena cobrinha que precisa do Senhor Jesus para ser salvo dos seus pecados. Não nasceram salvos. São pecadores. Nessa realidade, tudo que nossas famílias precisam é da graça de Deus, irmãos. Eu não sei se você, quando eu falei assim, olha, pense numa família que precisa da graça de Deus, ore por essa família. Se você não tem família nenhuma, ora pela minha. Essa realidade que o pseudo-evangelho tenta construir de famílias perfeitas, dando 10 passos para ser o marido, nota 10. 20 passos para se tornar a esposa, 100%. Essa ideia de pseudo-evangelho não existe. Famílias são imperfeitas por causa dos pecadores que vivem nela. E somente a graça de Deus pode alcançar as famílias. Eu sei que a sua família não é perfeita. Eu sei que a minha não é perfeita. Eu tenho certeza disso. A Alcimara sabe que o pastor não é perfeito. Helena sabe que o pai dela não é perfeito. E nós precisamos, irmãos, ter uma certeza que nossa família não é a única que tem lutas, que tem desafios. Sua família não é a única. Pegando o exemplo de um homem que foi considerado na Bíblia segundo o coração de Deus, nós temos uma família de um homem que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, terrivelmente devastada, uma família disfuncional, desorganizada. Davi, o rei mais bem sucedido na história de Israel, o rei que preparou o nome do trono para o Messias. Jesus, filho de Davi, aquele que herdaria o trono, teve muita dificuldade no seu âmbito familiar. Neemias, irmãos, está nos chamando a lutar por nossas famílias, porque nossas famílias sofrem, estão constantemente sendo atacadas, e nós precisamos lutar por elas. Se você perceber na história da redenção, na história bíblica, famílias sempre lutaram com a realidade do pecado e sempre precisaram da intervenção de Deus para resolver os seus problemas. Miguel leu no texto de transição Abrão tentou dar um jeitinho para ajudar Deus na sua descendência e arrumou um problemão. A intervenção e a soberania de Deus estava regendo a história de Deus, porque senão, muito pior do que essa guerra que nós temos aí até hoje travada estaria. Por causa da atitude inconsequente, impensada, na mãozinha para Deus, um abandono, um filho criado longe de uma realidade paterna e um caos causado entre duas nações. Observe que Neemias está encorajando, e ele envolve todo o quadro da igreja no encorajamento dele. Pastor, eu não sou casado ainda, vou lutar por minha família, vai. Ele vai dizer, pelejar pelos nossos irmãos. Você tem irmão.
Ele vai dizer: pelejai pelos vossos filhos. Nós temos filhos. Pelejai por vossas mulheres, por vossas casas. E essa realidade que Neemias convoca o povo, encorajando, dando ao povo forças para continuar a obra e não desistir da obra, é o mesmo encorajamento que nós precisamos para continuar firmes, cuidando da nossa família, zelando por nossa família, protegendo nossas famílias, construindo uma identidade cristã em nossas famílias. E se você perceber, o versículo 13 nos apresenta um quadro de guerra. Olha o que diz o versículo 13: com suas espadas, com suas lanças, com seus arcos. E de fato, irmãos, nós precisamos entender que ao falar sobre família e buscar cuidar da nossa família, nós estamos em verdadeira guerra. Você quer ver você arrumar um problema? É você expressar lá em casa: nós educamos o nosso filho e disciplinamos com a vara. Olha que é isso, já começa, não está errado. Olha, lá em casa nós acreditamos e ensinamos nossos filhos que Deus criou o menino e a menina, o homem e a mulher. Você já está em guerra. E só por essas duas atitudes citadas, para não citar inúmeras: eu quero ter filhos. O quê? Ter filhos? As coisas estão muito difíceis, está tudo caro. Você já está causando um problema. Só por esses motivos você precisa entender que você está em guerra e você precisa pegar as espadas, as lanças e os arcos e lutar firme em prol da sua família. Voltando e continuando, usar o exemplo de Davi, irmãos. Por causa de não ter ido à guerra, o que me chamou a atenção foi isso. Porque Davi não foi à guerra, ele cedeu espaço para os pecados. Neemias monta o cenário de guerra: eu estou lutando, eu estou construindo, eu quero proteger aonde está minha casa, meus irmãos, meus filhos, nossas esposas. E o que nós vamos fazer? Nós estamos aqui lutando com todas as forças. E Davi, por não ir à guerra, por não lutar a guerra que tinha que lutar, capítulo 13 de 2 Samuel mostra: no tempo em que os reis saíam para a guerra, o rei Davi mandou o exército e ficou em casa. Ficou em casa e arrumou um problema. Davi pecou, Davi adulterou. Depois de adulterar, ele assassinou. Depois que ele assassinou, ele entrou em uma cilada. Preparou uma arapuca para ele mesmo. Consequência de não guerrear pela família. Os reis iam para a guerra para guerrear por quem? Pelas famílias. Proteção territorial, estabelecimento de segurança, avanço e conquistas de terra, tudo para o bem do povo, para o bem das famílias. Davi não foi para a guerra, Davi ficou em casa, Davi não guerreou. E por conta da sua falha, do seu pecado, ele experimentou a desgraça na sua casa. Não sei se você sabe, mas na casa de Davi teve um estupro, uma violação sexual de irmão contra irmã. Na casa de Davi teve um assassinato de irmão matando irmão. Mas o que me chama a atenção é que Davi reconheceu a sua falha e foi a Deus buscar misericórdia e graça. Quando o profeta encurrala Davi, meu irmão, capítulo 9 e 10, ele está em pecado. Capítulo 11 e 12, ele está sendo encurralado. No capítulo 13, mostra as consequências na casa de Davi, de 2 Samuel. E depois disso, mostra Davi olhando para Deus, falando: Deus, eu pequei contra ti somente. E ele vai dizer: enquanto eu calei o meu pecado, escrevendo Salmos,
eu envelheci, quase morri, os meus ossos se secaram, eu estive amargurado, até que eu confessei o meu pecado. E eu achei misericórdia e graça para a minha vida, para a minha casa. É de Davi também que vem o rei Salomão, que reinou com sabedoria, o homem mais sábio. Porque o fruto do pecado é a tragédia. Não adianta. Qualquer membro da família que brinca com a realidade do pecado afetará diretamente a sua família, não somente a sua vida. De modo que o que Davi fez afetou toda a sua família em pecado. Da mesma maneira que o que Davi faz em arrependimento afeta a sua família. Eu não quero espichar demais. E analisando a minha e a sua família, nós podemos ter os mesmos desafios da família de Davi. Alguns aqui podem ter os mesmos problemas que ferem e apodrecem a alma. Alguns que me ouvem podem olhar para a sua realidade e ver o caos nas suas famílias. Ou em alguma esfera parecido. Ou então pode ser que sejam lutas diferentes, mas que levam à mesma realidade, viver a disfuncionalidade familiar. E saber que se não se voltar para Deus e buscar a misericórdia, a graça para as famílias, não consegue resolver os problemas. O que nós precisamos, irmãos, é sair daqui nessa noite certos de que todo aquele que vai a Deus buscar misericórdia e graça encontra refrigério para a alma aflita. E todo aquele que se lança aos pés de Deus, se arrependendo dos seus pecados, lamentando a miséria, sabendo que ele precisa de Deus, porque sem Deus ele não consegue, alcança transformação na sua vida e na sua família. Em dois aspectos finais para te chamar para orar comigo nessa noite. Eu sei que muitos pais, muitas e muitas mães, muitas e muitas famílias estão cansados porque estão lutando o tempo todo para colocar a família no trilho, estão lutando para levar a família para o caminho certo, para a direção certa, estão cansados, os braços estão aflitos, não aguentam mais. Cansado para conseguir colocar a família no centro, alinhadas. E eu sei que tem um outro grupo, irmãos, também. Pastor, não, a minha família está na direção que tem que estar, mas está cansado porque está lutando para manter a família como está. Cansado, esgotado, as forças estão lá embaixo para manter a família no caminho, certa direção certa, no rumo do Senhor, para proteger a sua família. Eles estão protegendo, lutando como soldados ferozes, e vendo que a sua família está protegida, mas isso também cansa. Cansa buscar colocar a família na direção certa, e também cansa lutar para a família permanecer na direção certa. Por isso, tanto um grupo quanto o outro precisa de graça. É por isso que eu quero te chamar para vir orar, clamar a Deus pela família, clamar a Deus por sua família, clamar a Deus por famílias que você conhece, que vivem um caos, uma agonia familiar. Porque eu estou certo de que há poder no Evangelho para todo aquele que buscar o Senhor, para todo aquele que vai ao Senhor arrependido e clama aos pés de Deus. Há poder no Evangelho para transformar vidas e famílias. Jesus disse: vinde a mim. Se você está cansado, lutando para colocar a sua família
na direção certa. Está cansado? Pastor, não estou aguentando, estou tentando, mas não estou conseguindo. Eu luto, eu estou cansado. Se você está cansado porque você está protegendo e lutando a sua família com a palavra de Deus, eu quero dizer o que Jesus disse para você: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma promessa do Evangelho, irmãos. É uma promessa do Evangelho. Eu não te ofereço nenhuma promessa que a Bíblia não nos traga, que o Evangelho não traga, mas aqui está uma promessa do Evangelho: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é uma promessa. E em último ponto, se tem um lugar para nós aplicarmos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, firmes, constantes, sempre abundantes, é na área da família. Você precisa ser firme na sua família, firme no Evangelho, firme na palavra de Deus, se apegar à Bíblia, não deixar de usar a Bíblia para combater os ataques, não deixar de usar a Bíblia para proteger e ensinar os seus filhos, não deixar de usar a Bíblia para preservar o seu matrimônio santo, imaculado, não deixar a palavra, ser firme. A ideia de firmeza é aquele que ancora a sua vida numa rocha, é aquele que finca um alicerce forte, ele está firme. O vento sopra, a maré sobe, a tempestade vem, mas aquele que construiu a sua casa na rocha está seguro, ele está firme. Precisa ser constante, é necessário que haja uma constância. A constante luta contra o pecado, a constante busca por santidade, a constante iniciativa de pedir perdão, de perdoar, a constante ida ao trono da graça, a constante ida ao tanque de Betesda. É necessário que haja também um ensino abundante de vida dada e entregue. Não é dizer faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A abundância de vida na família começa por aqueles que entenderam o Evangelho, deixaram esse Evangelho ser derramado através de suas vidas, no viver, no praticar do Evangelho. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, eu sei que você pode estar cansado, mas eu sei de uma coisa também, que você não está sozinho. Eu quero que a nossa igreja seja como uma caverna de Adulão para as famílias, sabe? Aquelas famílias que olham para o lado e falam assim: não, mas será que só tem eu? Será que é só minha família? E aí Deus fala com eles: não, tem 700 que não se dobraram a Baal ainda. Eles estão lá, na caverna de Adulão, escondidos, protegidos, guardados, unidos. Eles não se dobraram. Eu quero que a nossa igreja seja uma caverna de Adulão para chefes de família que têm a sua vida cheia de marcas do passado e precisam se ajuntar com tantos outros e que as suas próprias vidas, junto com outros, vão encorajar um ao outro na luta por suas famílias. Às vezes você olha para os rostinhos bonitinhos, né, Miguel? A gente fala sobre isso. Você olha para o rostinho bonitinho da igreja e fala assim: olha que coisa fofinha. Não sabe a luta, a trajetória de conversão de vida que foi. Só quando você se junta na caverna de Adulão que você vai saber. A sua vida pode ser uma vida que foi devastada pelo pecado, mas quando você se junta com os irmãos, o seu testemunho de fé, a sua experiência de conversão serve como bálsamo do Senhor e como meio de graça para encorajar outros a continuarem perseverando na fé. Coloque a sua vida na direção certa. Venha para a caverna de Adulão. Vamos juntar-nos como famílias que não se dobram aos ataques, às afrontas, aos desafios, que não vão desistir, de mães que jamais vão abrir mão de orarem por suas filhas, pelos seus filhos, pelos seus cônjuges, esposas que estão dedicadas em ter os joelhos dobrados e o coração aberto.
filhos, e vários filhos estão nessa situação aqui, irmãos, que até foram ao Evangelho, mas foram como o terreno que estava no meio dos espinhos, né? Estava no meio dos espinhos. E aí, o que aconteceu? Até começou a crescer, mas aí não conseguiu, ficou abafado. Filhos que se encontram nessa realidade. Não tinham um ambiente familiar saudável, a sua fé foi minada e não conseguiram crescer no conhecimento de Jesus, se firmaram na igreja. E eles estão clamando: Deus, transforma a minha família, converte o coração da minha mãe e do meu pai. Não desista da sua família. Continue orando por ela e confie em Deus. Confie em Deus. Confie no poder do Evangelho e na eficácia da graça suficiente. Amém? Vamos orar então, irmãos. O motivo da oração é a nossa família. Eu gostaria de chamar o Miguel. E eu vou te dar um tempo para você colocar a sua vida, a sua família. Ora para o seu pai, ora para o seu irmão, ora para a sua irmã, ora para a sua mãe, ora para o seu filho. E nós vamos confiar em Deus para que possamos desfrutar nessa nova empreitada que temos aqui de encorajar uns aos outros sobre família, em ver conversão em nossas casas, irmãos. Conversão dos nossos filhos, conversão dos nossos cônjuges, conversão de vizinhos e famílias vizinhas, ver Deus salvando famílias. Para isso, finque o seu joelho no chão, volte o seu coração para Deus e não desista, começando por sua casa, seja voltado a estar em oração. Eu quero convidar você a te dar um minuto para você estar orando aí, colocando-se diante do Senhor, falando: Senhor, eu quero apresentar um familiar, um ente querido, eu quero colocar a minha família, fulano de tal, salva. Famílias que você sabe que estão numa realidade tão difícil, à beira do divórcio, um marido que já está a ponto de abandonar o seu lar, uma esposa que já está seca de amor e não tem mais nenhum sentido estar casada. Aquela família que você e eu nós conhecemos, nós sabemos que estão em quadros assim. Deus é o Deus da família, irmãos. E se é uma área que Deus esteja completamente voltado para encorajar o seu povo a lutar, é na área familiar. Por isso eu quero te encorajar a orar, a estar se dedicando nesse tempo, a orar. Nós vamos louvar o Senhor enquanto você está em oração, e logo em seguida nós vamos estar tendo um momento de orar junto, de colocar diante do Senhor famílias que a gente vê devastadas, que não, a nossa ótica não tem solução. Orar por nossa família: Senhor, fortaleça a nossa família, nós queremos ser uma família que seja exemplo do Evangelho. Nos ajude, Senhor.